Você já teve um sonho tão estranho que parecia não fazer sentido, mas que ficou na sua mente por dias? E se eu te dissesse que talvez não era apenas um sonho? Deus fala, e muitas vezes Ele escolhe a linguagem mais silenciosa e misteriosa: os seus sonhos. Neste vídeo, você vai descobrir como Ele tem te dado sinais, respostas e até alertas. E talvez você nem tenha percebido. Fique até o final, porque isso pode mudar a forma como você enxerga cada detalhe que Deus tem tentado te mostrar enquanto você dorme, e que muitas vezes você não entendia o que significava. Antes de começarmos, já te peço que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho, para que juntos possamos informar ao YouTube que essa mensagem possa ser distribuída a outras pessoas que necessitam entender o que Deus tem falado com elas. Isso não só abençoa outras vidas, como também mostra ao YouTube que você quer continuar ouvindo sobre o que Deus tem falado com você. Quando o dia finalmente termina e os sons do mundo vão se apagando devagar, há um momento sagrado que se aproxima. A correria se aquieta, os compromissos se encerram e a mente, pouco a pouco, vai se desligando daquilo que nos ocupa sem parar. É nesse lugar de silêncio, entre o apagar das luzes e o mergulho profundo no sono, que algo invisível acontece. A alma começa a repousar e o Espírito de Deus se aproxima. Muitos pensam que dormir é apenas um processo biológico, uma pausa necessária. Mas há uma dimensão mais profunda nesse momento. Quando você dorme, não é só o corpo que descansa. É também o espaço onde as barreiras da racionalidade se desfazem. As defesas que você mantém durante o dia, os bloqueios, os medos contidos, tudo começa a se dissolver. E é aí que Deus encontra brecha. É aí que Ele sussurra. Os sonhos, que muitas vezes parecem confusos ou sem sentido, nem sempre são o que parecem. Alguns são apenas resquícios da mente agitada, mas há aqueles que carregam um tom diferente. Um significado que não se explica, mas que se sente. Um sonho que mexe com o seu espírito, que permanece mesmo depois que você acorda. Deus fala nesses sonhos. Ele usa imagens, sentimentos, rostos e situações como uma linguagem silenciosa. É o jeito dele de se aproximar sem invadir. Ele entra sem fazer barulho, mas deixa uma marca que ecoa. Você já sentiu isso? Acordar com um aperto no peito, com uma sensação de que algo foi dito, mesmo sem palavras claras? É porque Deus não depende da nossa lógica para se comunicar. Ele fala diretamente ao espírito, e nosso espírito, ainda que o consciente não compreenda, entende, sente, se move. É por isso que alguns sonhos nos fazem chorar sem saber por quê. Outros nos trazem paz sem explicação. E há aqueles que parecem um aviso, um direcionamento, um livramento. Tudo isso escondido em um cenário aparentemente comum. Deus fala quando você dorme porque sabe que naquele instante você está mais acessível. Sua mente está menos preocupada em controlar tudo, sua alma mais vulnerável. E é nesse lugar de entrega inconsciente que Ele planta sementes. Sementes de respostas que você pediu em oração. Sementes de cura, de consolo, de propósito. Às vezes você não percebe e ainda assim a mensagem foi entregue. Porque Deus fala mesmo quando você não entende. Ele fala porque te conhece e porque se importa. Quantas vezes você já descartou um sonho por achá-lo estranho? Quantas vezes achou que era só coisa da sua cabeça, mas depois a vida te mostrou que aquele sonho era, na verdade, um aviso disfarçado? É assim que Deus age, com ternura, com discrição, mas também com profundidade. Ele não invade seus pensamentos com força. Ele sussurra. Ele se aproxima como um pai que observa o filho dormir e aproveita para falar ao seu coração com palavras que só o amor consegue pronunciar. Esse sussurro não é feito de frases claras, como em uma conversa comum.
É feito de sensações, de imagens que tocam um ponto escondido em você. Muitas vezes, a mensagem só será compreendida dias depois. Às vezes, nem será compreendida com clareza, mas ela surtirá efeito. Mudará algo em você, te moverá em outra direção. Ou talvez apenas te abrace em um momento de dor, quando ninguém mais sabia o que você estava passando. É por isso que, quando você tiver um sonho que mexeu com seu espírito, não ignore. Não se apresse a esquecer. Tente lembrar. Sinta. Anote. Ore em silêncio. Peça discernimento. Mesmo que você não entenda tudo, reconheça que algo espiritual aconteceu. Deus esteve ali, com você, enquanto você dormia. E se você acha que Deus nunca falou com você em sonhos, talvez você apenas não tenha percebido ainda. Mas Ele fala. E continua falando, porque enquanto você dorme, Ele não descansa. Ele vela por você. E nesse silêncio sagrado da madrugada, Ele revela aquilo que durante o dia o barulho impedia de ser escutado. É o momento onde Ele fala não à sua mente, mas à sua alma. Você não precisa entender tudo agora. Apenas esteja atento, porque o sussurro de Deus continua ecoando, mesmo depois que você acorda. Se você já teve um sonho que mexeu com sua fé, ou sentiu que Deus falou com você de forma sutil, compartilhe nos comentários como foi. Sua experiência pode despertar a fé de alguém que teve um sonho parecido com o seu. Durante a noite, quando os olhos se fecham e o corpo se entrega ao descanso, uma nova realidade se abre. É silenciosa, misteriosa, cheia de imagens que dançam livremente, sem as amarras da lógica ou do tempo. Os sonhos chegam como visitantes inesperados. Alguns nos fazem rir, outros nos confundem. E há aqueles que nos tocam de um jeito que é difícil explicar. Porque nem todo sonho é apenas um sonho. Existem aqueles que nascem da correria do dia, do que vimos, ouvimos ou sentimos. A mente, ainda inquieta, tenta organizar tudo enquanto dormimos. Outros surgem das nossas vontades escondidas, desejos que nem sempre reconhecemos quando estamos acordados, mas que se manifestam quando a consciência tira uma folga. São sonhos que refletem o que guardamos no fundo da alma. Porém, às vezes, no meio desses tantos enredos noturnos, aparece algo diferente. Um sonho que não se encaixa na rotina. Um cenário estranho, mas marcante. Uma presença invisível, mas real. Uma sensação que não vai embora ao amanhecer. E é aí que mora o mistério. Já aconteceu com você? Acordar com o coração acelerado, com um nó na garganta, com a sensação de que algo foi dito mesmo sem palavras? Há sonhos que parecem carregar um tom mais profundo, mais vivo, como se tivessem atravessado o tempo e a mente para tocar algo que vai além da carne. Um sonho que carrega uma atmosfera diferente, mais espiritual. Um sonho que deixa rastros, como se tivesse aberto uma fresta no céu para que algo divino pudesse passar. Esses sonhos não são comuns e não são para serem ignorados. Eles vêm com uma intenção. Trazem um chamado, um lembrete. Às vezes chegam como um aviso, outras vezes como consolo. E há momentos em que são apenas um gesto de amor de Deus, te visitando no silêncio da noite para que você não se sinta sozinho. Mas como saber a diferença? Como reconhecer quando é apenas a mente divagando ou quando é o céu tentando te alcançar? A resposta está no sentir, porque o espiritual fala com o espírito. Nem sempre você vai compreender com clareza o que o sonho quis dizer. Pode não haver palavras, pode não haver lógica, mas o coração sabe quando algo maior está por trás. Ele percebe, ele se cala e fica inquieto. O sonho que vem de Deus tem uma espécie de peso sagrado. Não é fardo, é presença. É como se por alguns instantes você tivesse tocado o invisível. Muitas vezes, esses sonhos vêm envoltos em símbolos. Nada explícito, nada evidente. Mas se você estiver disposto a escutar com o coração, vai perceber que há uma mensagem esperando para ser compreendida. Deus fala assim:
Não para confundir, mas para revelar de forma íntima e única, porque o que ele diz a você é só para você. Por isso, a linguagem que ele usa nos sonhos é pessoal. Não precisa fazer sentido para os outros. Só precisa tocar você. E quando toca, não passa, fica, mexe, incomoda ou acalma. Mas nunca é neutro. Pode ser um sonho com alguém que já partiu, trazendo uma sensação de reencontro. Pode ser uma voz suave que diz algo que você precisava ouvir. Pode ser um cenário que parece estranho, mas que depois se repete na vida real como um sinal. Pode ser algo que você não entendeu, mas que vai compreender com o tempo, quando tudo se encaixar. É importante não desprezar esses momentos, porque ignorar um sonho que veio para despertar sua alma é fechar os olhos duas vezes, uma no sono, outra na fé. É por isso que a sensibilidade espiritual importa tanto, porque ela te ajuda a discernir, a perceber que há mais acontecendo do que você imagina, que o céu ainda fala e que os sonhos ainda são uma ponte entre você e Deus. Então, da próxima vez que um sonho te alcançar com esse tom diferente, não corra para esquecê-lo. Não diga, foi só coisa da minha cabeça. Pergunte ao seu coração. Reflita, ore, sinta, porque talvez esse sonho tenha sido uma visita, uma resposta, um toque suave de Deus, disfarçado de enredo noturno, esperando que você pare e ouça. Se você já teve um sonho que você sentiu que havia algo divino por trás, compartilhe sua experiência nos comentários. Talvez alguém se identifique com o mesmo sonho que você teve e assim possam entender o que Deus queria dizer naquele sonho. E se essa mensagem está falando com você, deixa um like para que mais pessoas também sintam esse chamado silencioso de Deus. Quando você se deita à noite, com os pensamentos ainda agitados e as emoções do dia pesando no peito, pode parecer que tudo vai simplesmente silenciar ao cair no sono, mas há um lugar entre o fechar dos olhos e o descanso profundo onde Deus escolhe te encontrar. Não com gritos, não com pressa, mas com detalhes silenciosos que tocam o fundo da alma, porque Ele conhece você como ninguém e sabe exatamente como chamar sua atenção quando o barulho da vida te impede de escutar. Às vezes, você se sente perdido, mesmo estando cercado de pessoas. Outras vezes, ignora pequenos sinais, empurra decisões com a barriga, adia enfrentamentos que são necessários. Há momentos em que sua alma sabe que precisa de direção, mas sua mente está ocupada demais tentando controlar tudo. E é nesse ponto, quando a lógica se cansa, que Deus se aproxima de um jeito só dele. Ele não invade. Ele se aproxima com cuidado. E uma das formas mais sutis e poderosas que ele usa é o sonho. Você pode não perceber na hora, mas aquele sonho que ficou marcado, aquele cenário estranho com pessoas que fazem parte da sua história, aquele sentimento que você carregou ao longo do dia, mesmo sem lembrar direito o que sonhou, tudo isso pode ser um chamado, um convite à reflexão, um sinal de que Deus está tentando te mostrar algo que você não quis ou não conseguiu ver acordado. Ele fala com a alma. Usa a linguagem dos símbolos, das emoções profundas, das situações familiares. Às vezes, repete o mesmo sonho mais de uma vez. Outras vezes, te faz acordar no meio da madrugada com um peso no coração que não existia antes. E tudo isso não é por acaso. É intencional, é amor disfarçado de enigma, é direção vestida de mistério, porque ele sabe que, se dissesse de forma direta, talvez você não escutasse. Mas em sonho, a sua alma não tem como fugir, ela sente. E você pode até dizer que foi só um devaneio, que foi apenas a mente trabalhando, mas algo dentro de você insiste em prestar atenção. Porque não é coincidência quando justamente no momento em que você está ignorando algo importante, surge um sonho tão claro, tão cheio de sinais. Quando você vê rostos que te marcam, lugares que te lembram de algo que precisa ser resolvido,
situações que te mostram o que está em desequilíbrio. Deus sabe como chamar sua atenção com aquilo que te emociona, com o que você ama ou teme. E Ele usa isso não para te assustar, mas para te acordar. Há um cuidado delicado em tudo isso. Não é punição, não é imposição, é zelo, porque Deus vê onde seus olhos ainda não conseguem enxergar. E quando você insiste em andar sem direção, Ele tenta te lembrar que não está sozinho, que há um propósito, que há algo que precisa ser revisto, enfrentado, mudado. Ele fala nos detalhes, nos símbolos, nas sensações, nos sonhos que não te deixam no dia seguinte. E mesmo quando você acorda sem entender, a semente já foi plantada, a mensagem já foi entregue. A alma já captou, porque a linguagem de Deus não depende do raciocínio, ela toca direto o espírito. E aos poucos, algo dentro de você começa a mudar. Às vezes, você sente coragem que não tinha. Em outros momentos, sente saudade de algo que não viveu ainda, mas sabe que precisa buscar. Há quem sinta paz depois de um sonho, outros, inquietação. Mas todos esses sentimentos são formas de Deus dizer: estou aqui e quero sua atenção. Ele não quer assustar você. Ele quer alcançar você. E sabe que muitas vezes é preciso parar tudo para que isso aconteça. Por isso, Ele te visita no silêncio da noite, quando ninguém mais está falando, quando as distrações diminuem, quando o coração está mais exposto, e nesse lugar vulnerável, Ele fala. Fala com imagens que têm a ver com a sua história, com vozes que você reconhece, com rostos que te despertam emoções específicas. Não é um acaso, é uma mensagem construída para você. Então, da próxima vez que um sonho parecer mais intenso do que o normal, mais simbólico do que aleatório, não corra para esquecer. Não tente racionalizar de imediato, apenas sinta. Pergunte ao seu coração o que aquilo pode estar querendo dizer. Talvez seja Deus tentando te alcançar. Talvez seja a forma dele dizer que você está ignorando algo importante. Ou talvez seja só ele mostrando que está ali, mesmo quando você acha que está tudo parado. Deus continua chamando sua atenção, não porque ele precise, mas porque ele se importa. Ele quer que você desperte, que você veja, que você escute, que você entenda. E mesmo que leve tempo, mesmo que você resista, Ele continuará. Porque ninguém sabe falar com você como Ele sabe. Ninguém conhece tão bem a linguagem da sua alma. E ninguém tem tanta paciência e amor para esperar você parar e ouvir. Você já sentiu que Deus estava tentando chamar sua atenção de um jeito que só você poderia entender? Compartilhe nos comentários. Sua história pode inspirar a fé de alguém que também está tentando escutar. Quando você acorda confuso, com o coração apertado e a mente tentando juntar pedaços desconexos de um sonho estranho, talvez nem imagine que, naquele instante, Deus estava tentando te alcançar. Pode parecer apenas uma sequência aleatória de imagens. Pode parecer ilógico, simbólico demais ou até sem sentido algum. Mas há algo mais profundo acontecendo nos bastidores da sua alma. Porque mesmo quando você não entende, Deus continua falando. Ele não depende da sua compreensão imediata para continuar agindo. Ele sabe que muitas vezes a mente está cansada, o coração está distraído e o espírito sobrecarregado. E mesmo assim, ele fala, como um pai paciente que conhece os limites do filho e por isso repete. Repete com doçura, repete com persistência. Repete porque ama. Há uma delicadeza no modo como Deus se comunica em sonhos. Ele não exige que você entenda tudo agora. Ele planta sementes, e sementes não explodem de um dia para o outro. Elas amadurecem em silêncio, dentro da terra da alma. O que hoje parece confuso, amanhã pode fazer sentido. Aquilo que você hoje ignora, amanhã pode te mover profundamente. Porque Deus trabalha além do tempo.
Ele antecipa seus passos. Ele conhece o ritmo do seu crescimento. Então, mesmo quando você acorda achando que tudo foi estranho demais para ter valor, algo foi depositado dentro de você. Uma imagem, uma palavra, uma sensação. E essas pequenas marcas, mesmo que sutis, são como fios invisíveis que Deus vai puxando ao longo dos dias. Ele pode usar uma conversa com alguém, uma música que toca do nada, um trecho de um livro que parece falar direto com o seu coração. Tudo isso se conecta, se soma, se revela. A verdade é que você não precisa entender tudo para ser tocado por Deus. O coração sente antes da mente compreender, e há mensagens que não são feitas para serem explicadas, mas sim sentidas, guardadas, meditadas, porque são sagradas. Deus não se cansa de falar. Mesmo quando você diz, isso não faz sentido, Ele continua. Mesmo quando você se esquece do sonho, Ele permanece trabalhando em você. Ele não desiste, porque Ele vê além da sua confusão. Ele vê o propósito. Ele sabe o porquê da repetição, do símbolo, da insistência. Ele sabe onde aquilo vai te levar, quando você finalmente estiver pronto para entender. E talvez você já tenha vivido isso. Um sonho que na hora parecia nada demais, mas que dias depois ganhou forma. Aquele sentimento que ficou, mesmo sem você lembrar o que sonhou. Aquele momento em que tudo se encaixou e você pensou, agora entendi. Não foi acaso, foi preparação. Foi o tempo de Deus, amadurecendo algo em você. Ele fala com paciência, Ele fala com amor. Ele fala até quando você não está ouvindo, porque a comunicação dele não depende da sua lucidez, mas da sua alma. E a sua alma está sempre atenta, mesmo quando a sua consciência ainda está em silêncio. Então, ao invés de descartar os sonhos que você não entende, guarde-os. Anote. Ore em silêncio. Peça sensibilidade para perceber. Porque mesmo que agora não faça sentido, um dia pode ser o ponto de virada da sua caminhada. Um dia, aquela mensagem velada pode se transformar em direção, consolo ou resposta. Deus não te pressiona. Ele te espera. Ele respeita o seu tempo, mas não abandona a missão de alcançar você. Ele continua falando, continua insistindo, porque você é precioso demais para ser ignorado. Ele não desiste, mesmo quando você desiste. Há algo muito poderoso em saber que Deus ainda está ali, mesmo quando tudo parece confuso, mesmo quando os sonhos são estranhos, mesmo quando a mente não consegue interpretar, porque Ele fala com a parte mais profunda de você, e essa parte entende, essa parte sente, e é por isso que vale a pena ficar atento. Vale a pena abrir o coração, mesmo diante do que não faz sentido. Porque quando o entendimento chegar, e ele chega, você vai perceber que Deus nunca parou de falar. Você é que aos poucos começou a escutar. Se você já teve um sonho que te marcou mesmo sem entender o porquê, então fica comigo até o final deste vídeo. Você vai entender que muitos dos sinais que você ignorou talvez fossem respostas que você tanto buscava. Ao permanecer aqui, você vai aprender a reconhecer esses sussurros de Deus no silêncio da noite. E isso pode transformar sua forma de escutar a voz dele em toda a sua vida. Então comenta aqui embaixo. Você acredita que Deus fala mesmo quando a gente não entende? Quero muito ler o que a sua fé já te fez perceber. Enquanto você dorme, no silêncio que só a noite traz, Deus pode estar contando algo ao seu coração. E diferente das palavras que ouvimos com os ouvidos, Ele usa símbolos, imagens que falam direto com a alma. Uma casa sem janelas, um caminho que nunca termina, um abraço que aquece mais do que o normal. Nada disso é por acaso. Há uma intenção, há uma linguagem espiritual escondida nas entrelinhas dos seus sonhos. O céu não fala como a terra. Deus não se limita à lógica que aprendemos nas palavras humanas. Ele fala em camadas, fala com profundidade.
porque ele conhece a sua história, a sua essência, seus medos mais escondidos e suas esperanças mais secretas. Ele sabe que, às vezes, você não entenderia se ele falasse de forma direta. Então, escolhe o caminho simbólico. E os símbolos não são enigmas para confundir, são convites para refletir com o coração. Uma porta trancada pode representar algo que você não quer encarar. Uma estrada escura pode revelar a sua própria caminhada em meio às incertezas. Um abraço pode ser consolo, pode ser presença divina, pode ser cura que você nem percebe que precisa. Quando você desperta de um sonho assim, nem sempre entende. E tudo bem, porque a compreensão espiritual não vem da pressa, vem da humildade. É quando você aceita que talvez não saiba tudo, que talvez precise apenas se abrir, que a mensagem começa a ganhar forma. Deus não está tentando te confundir. Ele está tentando te alcançar em uma profundidade onde palavras já não bastam. Ele fala com imagens porque a sua alma sente o que sua mente ainda não consegue traduzir. E ele faz isso com sabedoria, com precisão, com amor. Às vezes é só depois de dias ou até meses que você olha para trás e entende: aquele sonho estava me preparando. Aquele símbolo estava me alertando, aquela sensação era a presença de Deus. Ele estava ali, sempre esteve. E você começa a perceber que nos sonhos de Deus, o que vale mais do que o entendimento literal é a verdade viva que pulsa por trás da imagem. É o impacto que ela gera, é o silêncio que deixa, é a inquietação que provoca, é a paz que permanece. A verdade divina não se prende a palavras. Ela se revela no Espírito. Quando Deus fala com símbolos, Ele está falando com quem você é de verdade, além das máscaras, além das preocupações do dia. Ele está falando com o que há de mais profundo em você. Por isso, não subestime os sonhos que te marcaram. Mesmo que pareçam estranhos, mesmo que venham sem explicação clara, observe o que eles deixaram em você. Observe o que eles despertaram. A verdade viva de Deus não vem para satisfazer a curiosidade, mas para transformar, curar, direcionar. O segredo está em acolher o que você sente, mais do que tentar entender tudo com a lógica. Porque às vezes a fé começa quando o entendimento termina. E é nesse espaço entre o símbolo e a revelação que o Espírito trabalha. Ele fala suavemente, mas fala com poder. E quem tem o coração disponível começa a perceber. Não se trata de decifrar cada detalhe como se fosse um código. Trata-se de abrir os olhos da alma para o que Deus está revelando ao longo do tempo. A verdade dele é viva. E onde há vida, há movimento, às vezes sutil, às vezes forte, mas sempre com propósito. Então, se um sonho te deixou inquieto, se algo parece ter falado com você mesmo sem você entender como, não descarte. Ore, reflita, peça discernimento. Deus continua usando símbolos porque Ele continua desejando comunhão. E Ele sabe como alcançar você. Não da forma que você espera, mas da forma que você precisa. Se esse tema está tocando o seu coração, eu te convido a deixar um comentário aqui embaixo. O que você está aprendendo com os ensinamentos de Jesus em sua jornada de fé? Compartilhar sua experiência pode inspirar outras pessoas a reconhecerem os símbolos de Deus em seus próprios sonhos. E se essa mensagem está fazendo sentido para você, deixa seu like. Isso ajuda que essa mensagem possa ser entregue para outras pessoas que estão necessitando ouvir esses ensinamentos de Jesus. Deus se alegrará com o seu gesto de amor ao próximo. Enquanto a noite envolve o mundo em silêncio e os pensamentos começam a se aquietar, há algo sutil que acontece dentro de você. O invisível se movimenta, a alma começa a escutar o que, durante o dia, o barulho impediu de ouvir. E muitas vezes, nesse espaço sagrado entre o sono e o despertar, Deus fala. Ele fala com imagens, com sensações, com símbolos.
Mas o que acontece depois é o que define se aquela mensagem será apenas um eco perdido ou uma semente plantada. A maioria das pessoas acorda de um sonho marcante, sente algo estranho, respira fundo, tenta entender, mas logo se levanta, toma café, pega o celular e a vida engole o recado que o céu tentou entregar. O sonho vai se apagando com o tempo, como névoa ao sol. E o que poderia ser uma direção se transforma em esquecimento. Por isso, registrar é tão importante. Escrever o que você sonhou, mesmo sem entender, mesmo que pareça confuso ou sem sentido, é como estender as mãos para o invisível e dizer: eu estou ouvindo, pode continuar. É um gesto de fé, é um gesto de atenção, e isso muda tudo. Ao anotar seus sonhos, você começa a notar padrões. Começa a perceber quando algo se repete. Uma palavra, uma pessoa, uma paisagem. Começa a sentir que há uma linha invisível conectando essas experiências noturnas. E aos poucos, aquilo que era só um mistério passa a ser uma conversa. Você deixa de ser apenas um espectador e passa a ser um participante. Nem sempre a interpretação vem de imediato. Deus não tem pressa. Ele planta sementes que vão germinar no tempo certo. Às vezes, é só depois de dias, quando algo acontece na sua rotina, que você se lembra: eu sonhei com isso. E de repente, tudo se encaixa. Você entende o aviso, a preparação, o consolo que ele te deu com antecedência. Meditar nos sonhos é mais do que refletir com a mente. É voltar ao sentimento que o sonho deixou. É fechar os olhos, respirar fundo e perguntar com sinceridade: Senhor, o que o Senhor quer que eu veja com isso? Não é uma busca por respostas rápidas. É uma busca por comunhão. Porque quando você medita, você está criando um espaço interior para que o Espírito fale de novo. Talvez agora com mais clareza. A prática de registrar e meditar é como construir um altar pessoal. Cada página escrita, cada pensamento guardado, se torna uma prova de que você valoriza o que está recebendo. E Deus honra corações que se importam com a sua voz. Ele continua falando. E quanto mais sensível você estiver, mais perceberá que ele fala o tempo todo. Não só nos sonhos, mas também nos detalhes do dia, nas pessoas ao seu redor, nas decisões que você precisa tomar. Esse cuidado de escrever, de voltar aos sonhos passados, de buscar compreender com humildade, vai moldando sua percepção espiritual. Você começa a discernir mais rápido. Começa a reconhecer quando é apenas um eco da mente e quando é o sussurro de Deus. E esse discernimento é um presente. É uma forma de proteção, de orientação, de aprofundamento na fé. Aqueles que decidem prestar atenção aos detalhes, aos símbolos, às palavras não ditas dos sonhos, estão dizendo ao céu: eu estou disponível. E quando essa disponibilidade é sincera, algo muda por dentro. A fé se fortalece, a relação com Deus se aprofunda. E você passa a andar com mais firmeza, mesmo que o caminho ainda seja desconhecido. Então não ignore os sonhos que mexem com você. Anote, volte a eles, ore sobre eles, medite sem pressa. Deus fala de formas que nem sempre cabem em palavras, mas Ele nunca fala em vão. E quando você mostra que está ouvindo, o céu se aproxima com mais intimidade, porque o coração atento é o lugar onde as revelações florescem. Se você acredita nessa palavra dita, eu te convido a deixar aqui nos comentários uma simples afirmação da sua fé. Eu acredito que Deus fala comigo mesmo, às vezes não entendendo. Seu comentário pode ser um testemunho silencioso que inspira outros a ouvirem com mais atenção a voz de Deus. Quando a alma silencia, algo sagrado acontece. Não é apenas o corpo que repousa durante o sono. É como se todo o barulho do mundo fosse deixado do lado de fora e o interior começasse aos poucos a escutar o que antes passava despercebido. Deus, que sempre esteve presente, encontra nesse silêncio um espaço para se aproximar de um jeito mais íntimo, mais profundo, mais verdadeiro.
Durante o dia, a mente se ocupa com 1000 preocupações. São vozes externas, cobranças internas, dúvidas que gritam, pensamentos que se atropelam. E no meio desse caos, é difícil ouvir algo que não seja barulhento. Mas Deus não fala no grito. Ele escolhe o sussurro. Ele se manifesta em sutilezas. E o sonho é esse lugar secreto onde o sussurro dele ecoa com mais clareza. Só que, para captar o que é dito nesse lugar sagrado, é preciso aprender a cultivar silêncio dentro de si. Não apenas o silêncio ao redor, mas o silêncio do coração. Aquela paz que vem quando você escolhe confiar, mesmo sem entender. Aquele descanso interior que permite que as palavras de Deus não sejam abafadas por ansiedades ou medos. Muitas pessoas sonham com mensagens preciosas, mas não conseguem percebê-las porque a alma ainda está inquieta. E não se trata de esforço, mas de entrega. Quanto mais você entrega a agitação nas mãos dele, mais sensível você se torna para escutar. E aos poucos, os símbolos ganham sentido, as sensações se organizam e as mensagens se revelam. O entendimento das coisas espirituais não vem com pressa. Ele nasce da contemplação. Daquele momento em que você escolhe não se ocupar imediatamente com as demandas do dia, mas se permite sentar em silêncio, refletir, orar baixinho e simplesmente estar disponível. Esse tipo de silêncio não é vazio, é cheio de presença, cheio de Deus. Há sonhos que carregam uma profundidade que só o silêncio consegue decifrar. Você pode até tentar compreender racionalmente, mas será apenas quando o coração estiver calmo que a verdade se tornará nítida, porque a voz de Deus não compete com o barulho. Ela espera que o coração se aquiete para então falar. E esse silêncio pode ser cultivado também durante o dia, em pequenos momentos, ao respirar fundo antes de reagir, ao agradecer em meio à correria, ao desligar o excesso de estímulos e simplesmente ouvir o som da própria alma. São nesses gestos que o ouvido espiritual vai sendo afinado. E quando a noite chega, o sonho encontra um coração preparado para escutar. A intimidade com Deus cresce no terreno da quietude. Quando você decide ouvir mais do que falar, perceber mais do que controlar e se render mais do que tentar entender tudo de imediato. A compreensão que vem do alto não se impõe. Ela se revela a quem está disposto a esperar em silêncio. E não importa há quanto tempo você vive em meio ao barulho, o Espírito de Deus é paciente. Ele não se afasta. Ele apenas aguarda que você volte o olhar para dentro, reconheça a necessidade de paz e escolha silenciar. Porque nesse espaço de quietude, grandes revelações acontecem. Não como um trovão, mas como um sopro que toca o coração e muda tudo por dentro. À medida que você aprende a viver com mais quietude, mesmo os sonhos mais simples começam a carregar significado. Mesmo aquilo que antes parecia sem sentido passa a ser uma ponte entre você e o céu. E assim, cada noite se transforma em um território sagrado, um lugar onde Deus sussurra e a alma, enfim, escuta. Se você se identifica com essa mensagem de alguma forma, deixe um like para que mais pessoas sejam alcançadas e compartilhe nos comentários. Você tem buscado silenciar sua alma para ouvir mais a Deus? Sua resposta pode ser o que alguém precisa para dar esse passo também. Às vezes você acorda com o coração apertado, depois de um sonho que ninguém mais entenderia. As imagens podem parecer desconexas, os sentimentos difíceis de explicar, mas há algo ali, algo que ficou com você mesmo depois de abrir os olhos. Não é à toa, porque Deus te conhece de um jeito que ninguém mais conhece. Ele não fala com você como fala com os outros. Ele fala com você do seu jeito, na sua linguagem, com aquilo que mais mexe com sua alma. Você pode até não entender o significado completo de um sonho, mas sente quando ele te toca de forma diferente.
E isso acontece porque ele sabe exatamente onde estão suas feridas, seus medos, suas esperanças escondidas. Ele conhece os detalhes que nem você sabe nomear. Ele vê o que está por trás das suas reações, o que você evita, o que você deseja, o que você precisa. E é por isso que, quando ele fala em sonhos, as mensagens vêm com a precisão de quem te formou no mais íntimo. Não é coincidência quando você sonha com algo que te faz refletir o dia inteiro. Quando uma imagem, um lugar, um rosto, mesmo que simbólico, fica gravado em você. Deus usa o que tem significado para sua alma, mesmo que não tenha sentido para mais ninguém. E é isso que torna cada sonho tão único, tão pessoal. Ele não envia uma mensagem genérica. Ele prepara um recado do céu especialmente para você. Pode ser que outras pessoas até escutem a sua história e digam que foi só um devaneio, que não tem importância. Mas se algo dentro de você se mexeu, se aquela experiência te fez olhar para dentro, se te levou a refletir, se te deu paz ou te alertou de algo, então ouça, porque Deus sabe como alcançar o seu coração, mesmo quando ninguém mais percebe o que está acontecendo com você por dentro. É nesse lugar silencioso da alma que ele age. Nos bastidores da sua consciência, onde nem você consegue esconder o que sente. E os sonhos são como cartas escritas nesse idioma invisível. Um idioma que não exige tradução perfeita, mas sensibilidade. Deus não precisa de palavras bonitas para falar com você. Ele usa memórias, emoções, símbolos, sensações. Ele fala com o que é vivo em você, com o que está pulsando. Por isso, nunca descarte um sonho apenas porque ele parece estranho. Nem duvide do que você sentiu só porque não consegue explicar. Às vezes, o entendimento vem aos poucos, como peças de um quebra-cabeça que só ele vê por inteiro. O seu papel é estar atento com o coração aberto. É confiar que, mesmo quando você não entende, ele está falando. E mais do que isso, ele está cuidando. Não se compare com os outros. O que toca uma pessoa pode não tocar outra. O que é símbolo para você pode não significar nada para quem está ao seu lado. E tudo bem, porque Deus é pessoal. Ele é profundo. Ele é íntimo. E os sonhos que ele envia respeitam essa individualidade. Você não precisa validar suas experiências com ninguém. Se Deus te tocou através de um sonho, isso já é o suficiente. Ele vê sua jornada com olhos de amor. Ele sabe os momentos que você está forte e os momentos que você quer desistir. E mesmo assim, ele continua vindo ao seu encontro. À noite, quando você está vulnerável, ele sussurra, ele mostra, ele avisa, ele consola. Porque você é importante demais para ele ignorar. Ele não vai deixar passar nenhuma oportunidade de se comunicar com você. Por isso, preste atenção, mesmo nos pequenos sinais, mesmo nos sonhos que parecem confusos. O Espírito de Deus não está preso a lógicas humanas. Ele se move com liberdade. E se você permitir, vai perceber que ele tem falado há muito mais tempo do que você imagina. Talvez você só precise olhar com mais cuidado, escutar com mais silêncio e confiar com mais fé. Se essa mensagem está tocando o seu coração, deixe seu like para que mais pessoas sejam alcançadas por essa verdade. Que mais almas possam ser despertadas para os sinais de Deus que chegam até nós, mesmo quando ninguém mais percebe. Às vezes, você acorda de um sonho estranho, desconfortável, com o coração acelerado e a mente cheia de perguntas. A primeira reação pode ser afastar o pensamento, tentar esquecer, como se fosse algo negativo, algo que veio para te perturbar. Mas, e se esse incômodo não for um acaso? E se for justamente nesse desconforto que Deus está tentando te acordar? Nem todos os sonhos enviados por Ele vêm como um consolo suave ou uma visão doce. Alguns vêm como um alerta, como um despertador espiritual. E como todo despertador, eles incomodam.
Eles tiram você do repouso, da zona confortável, da distração. Eles te chamam para abrir os olhos da alma, para sair do automático e prestar atenção. Pode ser que você esteja adiando uma decisão importante. Pode ser que esteja ignorando sinais que vêm se repetindo no seu dia a dia. Pode ser que você tenha fechado os ouvidos para algo que Deus já vem dizendo há tempos. E então, ele usa o sonho como um último recurso, como um toque mais firme, como alguém que te ama profundamente e não quer te ver parado onde não deve ficar. O incômodo espiritual tem esse papel. Ele não aparece para te punir, mas para te mover. Deus sabe quando você está se escondendo de algo. Ele vê as sombras que você evita encarar, os passos que você sabe que precisa dar, mas ainda hesita. E então, ele fala no meio da noite, com imagens simbólicas ou cenas marcantes, não para te assustar, mas para te despertar. Porque há algo em você que precisa se levantar. Não fuja desses sonhos. Não os jogue no esquecimento só porque mexeram com suas emoções. Pergunte a si mesmo, por que isso me tocou tanto? Por que esse detalhe ficou tão presente na minha mente mesmo depois que o dia começou? Às vezes, o que parece um pesadelo é na verdade um espelho, mostrando aquilo que precisa ser curado, restaurado, transformado. Deus é amor, mas também é direção. Ele consola, mas também corrige. Ele conforta, mas também desperta. E quando ele percebe que o silêncio não tem mais surtido efeito, ele fala com intensidade. Ele acende a luz no quarto escuro da alma, e mesmo que no começo isso assuste ou confunda, depois você entende. Era cuidado. Era ele, te puxando de volta para o caminho certo. Era ele te preparando para algo maior que você não está vendo agora. Nem sempre entendemos imediatamente, mas quando o coração sente, quando o espírito se agita, quando o sonho incomoda, ali há algo a ser escutado. Não ignore. Vá para dentro. Pergunte com humildade. Senhor, o que queres me mostrar com isso? E espere, porque aos poucos as peças se encaixam, e o que parecia inquietante começa a fazer sentido, e o que parecia um susto se transforma num chamado. A resposta não vem sempre na mesma noite. Às vezes, ela brota em um detalhe do dia seguinte, em uma conversa inesperada, em uma lembrança antiga que ressurge. Porque o que Deus quer te mostrar não é apenas sobre o que você viu enquanto dormia, mas sobre o que você ainda precisa enxergar enquanto está acordado. E Ele vai usar todos os meios para te alcançar, inclusive os que sacodem, os que apertam, os que desafiam. Então, da próxima vez que um sonho mexer com você de maneira estranha, respire fundo. Não rejeite. Ore em silêncio. Medite com o coração. Pode ser o início de uma nova direção. Pode ser o começo de um despertar que vai mudar tudo. Se você crê nisso, deixe seu like para que ela chegue a mais corações que precisam despertar. Quando você dorme, o mundo desacelera. Os ruídos cessam, os olhos se fecham e o corpo descansa. Mas é justamente nesse silêncio que uma outra realidade se revela. Uma realidade onde Deus se aproxima de forma íntima, silenciosa e ao mesmo tempo poderosa. Não porque Ele precisa, mas porque Ele se importa. Sim, Deus fala com você em sonhos porque se importa com o que você está vivendo. Não é algo aleatório, nem um detalhe qualquer do espiritual. É cuidado, é amor em forma de mensagens sutis. É Ele dizendo, eu vejo você, eu sei o que você sente, mesmo quando ninguém mais vê. Cada sonho que te marca, cada cena que permanece no seu pensamento ao longo do dia, pode ser uma pequena peça de algo maior. Algo que está sendo montado dentro de você, aos poucos, sem pressa. Porque Deus tem um tempo perfeito para tudo, inclusive para o entendimento. Às vezes, o sonho parece simples, até confuso, mas Ele não desiste. Ele continua plantando pistas, continua te chamando, continua insistindo em conversar com a sua alma,
mesmo quando a sua mente ainda está longe de compreender. Não é uma fala fria nem distante, é pessoal. É como um amigo que conhece seus gestos, seus medos, suas esperanças mais escondidas. Ele fala porque quer se conectar com quem você é de verdade. Ele não se comunica por obrigação, mas por amor. Porque ele se importa com o seu caminho, com as suas escolhas, com a sua transformação. Há pessoas que passam a vida buscando um sinal, uma direção, uma confirmação. E às vezes, Deus já está dando essas respostas em sonhos. Não da forma que a gente gostaria, clara e direta, mas com o tom exato que o espírito compreende. Porque há sabedorias que não entram pela lógica, elas entram pelo coração. É por isso que mesmo quando você acorda sem entender, Deus permanece ali. Ele não se afasta só porque você não interpretou corretamente. Ele não vira as costas porque você achou que era só um sonho sem sentido. Ele permanece. Porque o que ele deseja não é apenas que você entenda tudo, mas que você abra espaço, que você dê um passo em direção a ele, que você abra o coração e diga: Senhor, eu quero ouvir. Talvez você nunca tenha parado para refletir profundamente sobre os seus sonhos. Talvez tenha deixado passar sinais importantes, e ainda assim ele continua falando. Porque é assim o amor verdadeiro, paciente, persistente, sempre presente. Deus te conhece em profundidade, muito além da superfície. Ele sabe a linguagem que a sua alma entende. E se essa linguagem é o sonho, ele vai usá-la com carinho e propósito. Alguns sonhos chegam como consolo, outros como direção. Alguns tocam feridas, outros acendem esperanças. Mas todos, quando vêm de Deus, carregam um mesmo fundamento. Ele quer estar perto de você. Ele quer guiar os seus passos. Ele quer que você viva com mais sentido, com mais clareza, com mais verdade. Por isso, não trate os sonhos como fragmentos esquecidos da noite. Comece a olhá-los com um pouco mais de reverência, com um pouco mais de abertura. Talvez aquele sonho estranho de ontem tenha vindo para responder uma oração antiga. Talvez aquele detalhe que ficou martelando na sua mente seja um sussurro do céu. Deus fala porque ama. Deus fala porque cuida. Deus fala porque Ele te vê. E mesmo quando você duvida, mesmo quando se sente distante, mesmo quando a vida está barulhenta demais, Ele não desiste. Ele continua plantando sementes no seu interior. E no tempo certo, tudo começa a fazer sentido. Porque os planos dele não se perdem, e o amor dele não falha. Ele quer que você saiba disso, que você sinta isso, que você desperte para isso. Às vezes, tudo o que ele está esperando é esse pequeno gesto seu: parar, ouvir, sentir, confiar. Porque o propósito é maior, a jornada é maior, e ele está nela com você, o tempo todo. Talvez você nunca tenha dado tanta importância aos seus sonhos. Talvez você tenha acordado tantas vezes com aquela sensação estranha, uma imagem persistente, uma emoção que não fazia sentido, e simplesmente seguiu o dia como se nada fosse. Mas e se, por trás disso, estivesse a voz de Deus tentando alcançar você de maneira suave, pessoal e profunda? Deus não depende do nosso entendimento imediato para agir. Ele fala mesmo quando a gente não percebe. Usa símbolos, sensações, cenários que tocam algo dentro da gente. E mesmo quando tudo parece desconexo, ele continua ali, enviando mensagens que no tempo certo florescem em clareza e direção. Porque ele não quer apenas ser ouvido, ele quer ser sentido. Quer guiar seu coração, te fortalecer na fé e te lembrar, mesmo nas madrugadas silenciosas, que você não está sozinho. A verdade é que Deus continua falando. Ele não desistiu de te alcançar, mesmo quando você não entende. Cada sonho pode ser uma semente de transformação, uma resposta embalada em silêncio, uma forma amorosa de dizer: eu estou aqui. Se isso fez sentido para você, se inscreva no canal.
porque aqui você sempre vai encontrar mensagens que falam direto à alma. Deixe o seu like para que esse conteúdo alcance mais pessoas que também precisam dessa palavra. Ative o sininho, assim você vai receber cada nova mensagem que pode ser exatamente o que Deus quer te mostrar naquele dia. E se tocar o seu coração, compartilhe com alguém que você ama. Talvez, através dessa mensagem, você seja o instrumento que Deus vai usar para falar com outra vida. Que Deus continue abençoando os seus sonhos sempre. Até a próxima mensagem.